A partir de agora, assista Personas. E agora você confira uma entrevista exclusiva na casa da Leila Baracate, que ela nos concedeu com muito carinho, e eu amei saber as coisas que ela falou. E eu acho que você vai gostar também. Hoje no nosso programa Personas, falar de gente, de pessoas expoentes, pessoas maravilhosas aqui da cidade de Manaus. Hoje o nosso destaque é para a nossa arquiteta Bam Bam Bam. Uma estrela, olha, que nem essa aqui, Leila Baracate. Leila está em Manaus há bastante tempo, ela não é daqui, ela veio, fez história, é uma mulher de sucesso, trabalha e dona de inúmeros projetos que vocês não imaginam que foi ela que executou, certo? Mas ela vai nos contar, ouvindo da própria boca da Leila, um pouco da sua história. Leila, boa tarde. Reinaldo, tudo bem? Tudo ótimo. Me diz uma coisa, a essa tua satisfação desse teu trabalho com a arquitetura, vem da onde? Em primeiro lugar, obrigada pelos elogios, né? E um prazer te receber aqui na minha casa. Na verdade, eu acho que talento para arquitetura você tem ou não tem, né? Tem pessoas que acham que é técnica, que com o tempo pode se desenvolver. Eu até acredito que sim, é uma área técnica onde você pode desenvolver, mas você vai seguir caminhos diferenciados, porque a arquitetura é muito ampla, né? Então, tem pessoas que se especializam em áreas estritamente técnicas e tem as pessoas que gostam mais do lado artístico, que é o meu caso, e que acaba se envolvendo com coisas mais de design e de arte. Você gosta muito de trabalhar com interiores, né? Com decoração, com composição, com projeto, você projeta a casa, você faz tudo. Me diz uma coisa, o teu trabalho, por exemplo, uma pessoa te contrata para você fazer a casa dele, para você construir desde o tijolo. Você começa a fazer o projeto e são quantas etapas? Olha, Reinaldo, eu vou te falar. Na verdade, eu sempre conto essa história para as pessoas que perguntam como é que eu entrei no interiores. Eu comecei a fazer, eu estou fazendo 30 anos de formado, então em 85, quando eu me formei, em julho, eu comecei a fazer muitas residências. Eu acho que nos primeiros 2 anos eu fiz 16 residências. E eu não concebia o cliente ficar no meio do caminho. Como é que um arquiteto entrega a casa até na pintura? Não pode, né? Então, assim, se ele pôr uma cortina errada, ele vai estragar meu projeto na fachada. Se ele não fizer um jardim bem feito, não sei, se o mobiliário não for de acordo. Então, começou assim, eu quero cuidar do meu projeto. Era esse o objetivo. E atender a pessoa naquilo que fosse adequado ao projeto da residência que a gente fazia. Então começou que adequar do início ao fim e chegar até o último quadro na parede. Isso eu comecei há 30 anos atrás, eu senti essa necessidade. Porque a maioria dos arquitetos que fazem a casa e que entregam um projeto de arquitetura e vão embora, geralmente ele às vezes não interpretou direito ou não é bem aquilo. Então, ao longo do processo de interiores, que a gente começa a entender bem a necessidade do cliente. Então, é muito legal quando você une as duas coisas. É isso aí, é uma arquiteta completa, entende da construção, da edificação, de tudo e ainda da beleza da casa, a composição e o conforto, né, Leila? E o nosso escritório tem uma particularidade muito diferente, né? Porque o meu sócio, que é o Figueiredo, que também é meu esposo, que nós somos sócios há 30 anos, ele desenvolveu a parte mais da construção civil. Então ele é um arquiteto estritamente técnico, apesar de ser muito criativo na arquitetura, mas ele me deixa navegar, ele me deixa criar. Eu tenho um respaldo muito grande para qualquer criação, porque se tem uma equipe técnica, as coisas desenrolam de outra forma, né? Então é muito legal, a gente até comenta isso dentro do escritório, que nós somos uma equipe mais ou menos sempre na média de 20 pessoas, e a gente sempre comenta que não tem em Manaus um escritório mais completo que o nosso, porque todas as instalações, estrutural, todos os projetos são feitos num local só.
E a gente tem muito orgulho disso. E o Figueiredo é o cara que consegue cuidar da obra e de todos esses projetos e cuidar da nossa criação, do interior, da arquitetura, sem deixar que nada de diferente aconteça ao longo do processo da construção civil. Aí dá tudo certo, tá vendo que ela faz sucesso? Vocês estão entendendo como é que a coisa funciona? Eis a questão do sucesso, porque ela tem um esposo, um marido, que o ajuda, que é o parceiro, é o sócio dela, o parceiro dela, ele edifica tudo e ali... Da arquitetura, eu acho que nós somos 50% no escritório. Muitas vezes as pessoas acham que eu sou mais, porque eu estou em contato com o cliente, eu sou o comercial do escritório, eu sou, no caso, o atendimento ao cliente. É claro que interiores também aparece, né, mas a gente tem que ter uma boa estrutura, uma boa base. Sem isso, não tem receita que dá certo, né? Claro, a casa cai, né, se não tiver estrutura. É o seguinte, me diz uma coisa, há quanto tempo você está aqui em Manaus? Eu estou em Manaus há 24 anos. Me diga uma coisa, e quando você chegou aqui, qual foi assim o primeiro projeto teu assim que tu amou, que assim que tu ficou encantada, que tu viu este lugar é um lugar para me ficar? Olha, eu comecei muito bem em Manaus, né, Zenaldo? Eu cheguei em 90 e estava inaugurando o Amazonas Shopping, então assim, carência de arquitetura era muito grande, de arquitetos, de profissionais, com esse feeling mais para o belo, para o interior, para a arte e design. Então eu encontrei um vasto campo em aberto, só que tinha um grande problema. As pessoas não entendiam que precisavam disso. Então foi um desbravamento para mim. Primeiro ter que mostrar o que eu fazia, provar que aquilo era necessário. Então eu disse que eu passei, acho que 10 anos mais instruindo e mostrando e orientando, e dizendo, ensinando que as pessoas que a gente podia ir mais longe, podia contratar um arquiteto, que podia fazer interiores. Eu acho que essa cultura eu trabalhei muito. Eu acho que eu passei uns 10 anos para ver algum retorno. Então, assim, de imediato, quando eu cheguei, eu comecei a fazer várias casas e a gente trabalhava numa empresa onde essa empresa tinha grandes empresários na cidade que eram associados, e essa empresa nos apresentou a esses empresários como nossos clientes na área comercial, que era um contrato que nós tínhamos de 4 anos para fazer esses 60 projetos na Amazônia. Só que todos acabaram me contratando para suas residências, para o seu barco, para a loja da esposa no Amazonas Shopping, e essa coisa foi crescendo. Mas de verdade, assim, no início, o que mais apareceu que eu fiz na época foi as lojas da Glacial no centro, que era patrimônio histórico, que eu restaurei e fiz as novas Glacial. Modernizou geral, vocês sabem disso. Isso lá em 92, 93. E a partir de 93, 94, a gente começou a fazer as compras todas em Miami. Então nós passamos 10 anos comprando casas inteiras em Miami e trazendo para Manaus. Então aí eu fiz residências maravilhosas, enumerar ou dizer que eu gosto mais de uma ou de outra é difícil, mas eu fiquei focada realmente em residência e investindo muito pesado nas construtoras, porque até então não acreditavam que arquiteto pudesse fazer uma diferença, principalmente arquiteto de interiores. E eu acho que eu me doei para construtoras. Eu trabalhava assim, de graça, eu dizia, deixa eu fazer só para você ver, e você foi testemunha disso. Eu fiz uns 6 apartamentos decorados. Lembro disso. Lembra? Tudo na base da troca, do favor, me emprestando aqui e ali, para mostrar que podia ser diferente. Então eu acho que eu passei muito tempo em Manaus, acho que os primeiros 10 anos investindo na minha profissão. E eu vejo internet, revista, na minha época mal se tinha acesso a isso, né? A gente desenhava tudo à mão. Então, hoje eu vejo os jovens arquitetos, os jornalistas, as pessoas da área de mídia, marketing, todo mundo falando de arquitetura de interiores. Eu fico super feliz, orgulhosa. Eu digo, nossa, minha época foi tão difícil, né? Então, eu vejo, sabe, um caminho lindo. E eu fico muito feliz de saber que eu desbravei muito boa parte desse caminho em Manaus. Leile, me diz uma coisa, a relação de compras aqui em Manaus, como é para o arquiteto? Olha, melhorou muito, né, Zenaldo? Antigamente, aquilo que eu te falei, na década de 90, por exemplo, a gente
comprava tudo fora, principalmente nos Estados Unidos, por conta da época ser o dólar permitir isso, né? E depois, a partir de 2000, 2002, a gente passou a comprar fora também, em São Paulo, então sempre foi muito intenso isso. Como eu estou aqui há 25, então eu posso dizer que nos últimos 10 anos, a gente tem um resultado totalmente diferente do que foi antes. Os novos arquitetos, os jovens, formados há 10 anos, eles não sabem o que era dificuldade. Hoje você tem como estar pesquisando, você tem como estar procurando, mas eu sinto falta ainda de itens de design. Eu acho que o design em Manaus ainda não chegou lá. Exatamente. E essa parte do design, do diferencial, você procura onde? Isso que eu te digo é uma coisa muito pessoal. Cada pessoa tem o seu perfil, né? Eu, como viajo há 20 anos para Milão, esse ano eu estou indo novamente, é a minha 20ª viagem, eu acho assim, que na verdade, você falar de feira, do Brasil inteiro, do mundo inteiro, você tem que estar antenado, você tem que saber de tudo. Esse ano eu já fui em 4 feiras nacionais. Em 3 meses, esse ano eu já fui em 4 feiras nacionais. 2 de mobiliário de design e 1 de revestimento, e vou para Milão, que é uma completa. Então eu acho que o bom profissional, ele sabe de tudo, ele pesquisa e ele busca aquilo que é a sua tendência, né? Porque todos nós temos na verdade, uma vertente, um caminho que nós gostamos de seguir. Nós temos uma linha do nosso trabalho. Então, é bom conhecer tudo, mas é bom também saber onde você encontra as suas coisas, o que você gosta. Mas tudo hoje, basicamente, sempre foi pesquisa. Eu acho que o arquiteto é um grande pesquisador de tendências, de novidades, de moda, e ele tem que estar sempre antenado, né? Mas me diz uma coisa, fora a tendência, fora o modismo, fora tudo isso, você também utiliza o seu bom gosto, claro, né? Eu acho que todos nós profissionais temos que ser fiel ao nosso bom gosto, né? Eu acho que tudo que a gente pega, eu digo que assim, você pega o que tá e você adequa ao teu estilo. Isso que é legal. Você não ser cópia de revista, você não ser cópia do que o mundo está ditando, mas você utilizar dos recursos e trazer o teu estilo, o teu conceito, o conceito do seu cliente. E esse também é um item muito importante, né? Tem muito cliente que já tem o seu desejo. Já que sabe o que quer, né? Já sabe o que quer. Então você tem que ter essa sutileza de também entender o que o cliente quer, saber o que ele está buscando e o que realmente vai atendê-lo, né? Então é uma troca. Eu acho que sempre foi, sempre será uma troca de energia e de conhecimento. Me diz uma coisa, Leila, e o mercado? Os clientes, para eles fazerem as suas casas, para eles edificarem os seus comércios e tudo, esse cliente, ele está exigente aqui no mercado de Manaus? Infelizmente não. Eu acho que é o que eu mais sinto no mercado de Manaus, que as pessoas não são tão exigentes e elas aceitam muito o que tem disponível. E isso, para mim, é assim, talvez o fator mais, assim, o que eu menos gosto na cidade de Manaus. Eu acho que as pessoas, muitas vezes, têm recursos e são poucas as pessoas que realmente são exigentes, que querem um bom profissional, que querem examinar o resultado, que querem pensar, pesquisar. Eu vejo que muitas das pessoas, às vezes, só querem resolver seu problema. E é uma pena, né? Porque o custo é o mesmo. Eu sempre brinco que resolver um problema aleatoriamente ou da forma mais simples, que muitas vezes as pessoas falam, não vou contratar um arquiteto, eu vou ali e compro tudo. Ele às vezes gasta muito mais, não tem resultado. Então a gente sempre diz isso, que nada como um bom equilíbrio, né? É você ter uma boa consultoria. E consultoria, gente, é muito interessante, porque o custo da consultoria em relação ao investimento, sempre ele é muito pequeno, né? Então, qualquer investimento que você vai fazer no mercado financeiro, na compra de um imóvel, você busca uma pessoa para ter uma consultoria, né? Você não vai. Então, assim, a arquitetura é a mesma coisa, muda completamente. Quando você tem uma boa consultoria, com certeza o teu investimento
é melhor aplicado. Com certeza você vai dirimir muitos erros. Erros que custam caro. Desmanchar, fazer de novo, errar, não gostar. Então, isso é muito importante. Acho que as pessoas têm que pensar um pouquinho e entenderem. Um dia desse eu soube que uma casa no Jardim das Américas, a laje arriou, a casa partiu no meio. Uma casa caríssima, uma edificação cara. Lá é um dos metros quadrados mais caros da cidade. E eu fiquei com muita pena do proprietário, porque ele investiu boa parte do patrimônio dele ali e realmente teve a sua edificação danificada. Isso é muito triste. É o que você está dizendo, é a parte do projeto, de tudo. A gente já tem, eu acho que quase 20 prédios em Manaus. E se você percorrer ao longo, acho que o primeiro foi em 2002, uma coisa assim. Se você percorrer esses 10, 12 anos, 15 anos que a gente trabalha nessa área, acho que 15, você vai ver que cada prédio também é diferente do outro. Houve uma evolução. Quer dizer, o último sempre é o melhor, apesar de que todos têm a sua característica, mas eu fico muito feliz de ver prédios antigos como Beethoven, Salvador Dalí, e as pessoas ainda comentando, ainda satisfeitas com o resultado, né? Claro, e são prédios altamente de alto valor, não é? Você vê que o Beethoven não cai na Ponta Negra. É um prédio. Exatamente, né? O Barão do Rio Negro. E uma coisa interessante é que a valorização comercial também. Então, isso para mim foi realmente onde a grande prova de quanto o nosso trabalho podia valorizar o imóvel. Isso foi fato quando a gente começou a fazer e as construtoras nos chamaram e vamos incorporar. Porque realmente o valor agregado ao imóvel são poucas as pessoas que conseguem entender isso. E nada melhor do que uma construtora incorporadora que vende imóveis. Para eles interpretar isso foi muito fácil. E às vezes para um cliente demora um pouco mais. Mas é muito bom participar de empreendimentos, de incorporações, onde as pessoas sabem o valor do nosso trabalho e a diferença que isso faz. E outra coisa, além de saber o valor, valorizar também, não é? E você fazendo num prédio 72 apartamentos, você deve se sentir valorizadíssima, né? Isso é muito bom, não é? Os comentários nas festas, eu sempre ouço que as pessoas recebem nos espaços e assim, eu sempre ouço comentários muito positivos, elogios das mais variadas pessoas que passam pelo condomínio, né? Eu digo que cada ano eu entreguei uma casa cor em Manaus, sozinha. É verdade. E outra coisa, e eu acho que você também, com esses clientes, viram seus amigos, não é? Exatamente, sempre. Todos os amigos que eu tenho em Manaus, eu conquistei através de algum trabalho que eu fiz e você de relacionamento profissional. Pouca família tenho aqui, quem tem veio depois de mim, são minhas irmãs que vieram para cá, muitos anos depois que eu estava aqui. Então, na verdade, eu digo que todas as amizades que eu tenho, em algum momento foram meus clientes, conhecem a minha trajetória, conhecem a nossa linha de caráter, a nossa vida. Então, assim, é tudo muito legal, é muito bacana, porque você hoje não tem só clientes, você tem grandes amigos, né? Legal. Olha, já, com a Leila nos contando a última, que vai balançar Manaus, que é o Espaço Baracá, que ela vai inaugurar no Ponta Negra Shopping. Vamos já conversar sobre isso. Continuando nossa conversa aqui gostosíssima com a Leila, na sua casa maravilhosa, muito confortável, muito bacana. A gente se sente no mundo da arquitetura aqui, não é? Realmente você fez uma casa gostosa, parabéns. Leila, você esse ano, em 2015, está com o projeto do Lounge lá no Shopping Ponta Negra. E esse projeto, como será? Como vai funcionar? Na verdade, o Lounge nasceu de uma necessidade do shopping, de ter um espaço cultural, onde nós sugerimos que não fosse bem só cultural, que ele pudesse agregar arte, design e movimento. Então, a sugestão foi
realmente um espaço como ficou, inspirando arte, design e movimento. Ele vai levar meu nome, por enquanto, Leila Baracate? Não. Vai ser Lounge Baracate, porque, na verdade, eu quero que ele seja uma expressão das coisas que eu gosto de arte e design. E, na verdade, não só do que eu gosto e do que é bacana, do que as pessoas possam gostar também. Então, é mais uma curadoria, é mais uma vitrine. Então, a gente quer iniciar como se fosse uma vitrine e com eventos, né? E disseminando sempre o conhecimento de arte e design. E seria também um lugar para você mostrar as novas tendências do mercado, não é? Inclusive, assim, nesse projeto eu acabei assim, pensando em trazer. E a gente teve uma abertura muito grande no Brasil todo com as pessoas da área de arte, né? E eles trazerem as suas exposições para cá, tanto em Manaus, dos artistas do Amazonas, como de outros estados. E eles trazerem e fazerem uma vernissagem, fazerem um momento com esse artista, né? Para as pessoas terem acesso, conhecer, saber quem é. Porque muitas vezes você admira a obra de arte, mas não conhece a pessoa. Então, o mesmo levar para os designers dos mobiliários, né? E quem fez essa cadeira, como é que ele pensa, por quê? De repente, trazer a linha de mobiliário, também tratando como uma obra de arte, esse mobiliário de design, e a pessoa poder divulgar a sua linha, a sua criação, porque geralmente são artistas talentosos, são pessoas, artistas de talentos natos, que são os verdadeiros artistas, né? Exatamente, esse que eu digo, são as tendências. E Leila, agora pulando de galho, né? Vamos pular de assunto. Me diz uma coisa, e assim Manaus, a área da arquitetura, como você se vê como arquiteta, lidando com as áreas afins, que seriam os designers, os decoradores, os próprios engenheiros e tudo. Como é essa relação hoje em Manaus? Em Manaus e no Brasil todo, né, Zenaldo, é muito parecido, não é diferente em Manaus de qualquer outro lugar. Eu, por muitos anos, eu acho que mais de 10 ou 15 anos, eu participei do Conselho de Engenharia de Arquitetura. Então, assim, nesse momento eu cheguei a ser coordenadora de Câmara, conselheira, cheguei a ser vice-presidente do CREA Amazonas. Então, nesse período todo, eu tive a oportunidade de conhecer a legislação toda das profissões que meu conselho, no caso, regia, né? E trabalhar as questões realmente problemáticas da arquitetura e da engenharia, que são áreas muito afins. E nós tínhamos sempre as mesmas atribuições do engenheiro e do arquiteto. E isso está mudando. Por exemplo, hoje, a partir de agora, somente arquiteto pode fazer projeto de arquitetura. E antigamente tanto fazia, engenheiro ou arquiteto podia assinar. Então, assim, são coisas que vão mudando. Hoje nós temos só um conselho separado dos engenheiros, né? Então, hoje, e a engenharia também ela mudou muito porque ela se transformou em 20, 30 especializações. O que ainda não aconteceu na arquitetura oficialmente. Hoje você faz arquitetura, você tem 10, 20 caminhos a seguir. Você pode fazer arquitetura hospitalar, arquitetura de interiores, arquitetura comercial, arquitetura residencial, arquitetura corporativa, enfim, condomínios, pode ser paisagista, pode ser urbanista. E o engenheiro, ele transformou isso em profissões paralelas e não apenas um curso, né? Então existem várias engenharias. E o engenheiro civil, ele disputava muito com o arquiteto e o arquiteto com o engenheiro, e hoje não, hoje a coisa está ficando bem definida. E essa é a tendência que eu acredito que vai acontecer com todas as outras profissões, principalmente as não regulamentadas, que no caso, as não regulamentadas, que é do designer de interiores e do decorador. Porque assim, o decorador, ele é um artista nato, como muitos outros. Existiu em toda a nossa história da humanidade, você sabe que sempre teve o artista nato, que nasce com talento e desenvolve, né? Só que o mundo mudou, o mundo evoluiu. Hoje ele tem que estudar. E muitas vezes essa questão é a única que as pessoas ainda não entendem. E os conselhos têm uma tendência a se transformar essas profissões em profissões regulamentadas para poder exigir que a pessoa estude. O designer já é uma pessoa que estuda, ele foi para a faculdade, só que ele não é um arquiteto, ele não pode fazer uma reforma, uma obra, né?
são uma faculdade de design de interiores, é uma faculdade, no caso, de decoração de interiores. Então, ele pega a obra pronta a partir da tinta e não pode nem mexer na parte elétrica. Então, isso é um projeto maravilhoso. Eu apoio e acho maravilhosa a profissão. Só que as pessoas, elas acabam querendo fazer um pouco mais. É como eu, sendo um arquiteto, querer fazer uma ponte. Eu posso decorar a ponte, mas eu não posso ir lá fazer a ponte. Eu não sou habilitada profissionalmente. Tem que se preparar, não é? Para poder fazer. Então, qualquer coisa que eu queira fazer fora da minha habilitação técnica, profissional, eu tenho que estudar. E estudar é maravilhoso, gente. Se eu não fizesse arquitetura, não tivesse feito, acho que um talento perdido. Então, eu me considero realizada porque eu, com 16, 17 anos, decidi fazer faculdade. Estudei arquitetura por 6 anos, me formei com 23 anos. Então, eu vejo pessoas querendo se lançar no mercado sem um mínimo tempo de estudo. Isso é, às vezes, até uma falta de respeito com a profissão do arquiteto e, muitas vezes, até uma falta de respeito com a sociedade. Ninguém questiona o talento. Sim, questiona a qualificação. Porque você não pode ser um profissional sem qualificação. É isso aí. E Leila, que dia você embarca para Milão? Eu vou primeiro a São Paulo, numa feira de arte, que é de 9 a 12. Aí dia 12 eu tô indo a Milão e volto no dia 22. Tá vendo, gente? A Leila se especializa, a Leila vai, a Leila investe, isso tudo é investimento. É um investimento pesado que o profissional faz para estar em dias, para prestar a melhor assistência ao seu cliente. Esse também é o grande diferencial. Estamos aqui na área de lazer da casa da Leila Baracate. Há uma área assim maravilhosa, cheia de bossa, muita coisa moderna. Gostei muito. Nada desse negócio de enfurnado em sala de estar. Eu acho isso meio cafonice e eu achei a tua ideia maravilhosa. Acabar com esse negócio de ridículo atrás da casa, tudo separado, não. A sua casa não tem emendas. É tudo muito bem projetado. É por isso que você é uma arquiteta de renome. Vê pela sua casa. Vamos falar agora da família. Que você tem uma família que por trás de uma profissional de sucesso, ela tem que ter um apoio bacana para que ela possa ser uma pioneira, ser uma pessoa absoluta, ser uma pessoa bacana, sorrindo. As pessoas só conhecem a Leila sorrindo. Ela pode estar no maior sufoco da vida dela, mas eu nunca vi ela deixar o sorriso de lado. Então, atrás dessa mulher tem que ter um apoio, que é a família, que é os filhos, que ela tem filhos maravilhosos, que ela tem um maridão que trabalha com ela, que dá todo o apoio e ela faz todo esse sucesso que ela faz. Leila, fale um pouco da sua família. Então, começar a falar de mim, eu acho que eu tenho que falar assim, das minhas origens, né? Eu nasci no Paraná, de uma família árabe, meu pai é libanês, então uma família super voltada às suas raízes, à sua cultura libanesa, próximo a Foz do Iguaçu, onde toda a família se reúne. E assim, eu cresci até os meus 16, 17 anos envolvida com essa família libanesa, com todos os seus costumes, com todas as suas restrições. E eu me considero assim uma vitoriosa por ter conseguido com o meu pai, com a minha família, a abertura que eu consegui para estudar, para ser independente. E a visão que ele tinha do mundo, o fato dele vir para o Brasil já permitiu isso, né? Então eu fiz faculdade no Rio Grande do Sul, casei com um arquiteto que é gaúcho e nós estamos em Manaus há 25 anos. E essa família que eu constituí com o Figueiredo, então são 2 filhos maravilhosos, o Renan, que tem 25 anos, que é engenheiro civil, e a Raíssa, que tem 22 anos, que está no 5º ano de medicina. Então são pessoas maravilhosas que seguiram muito a nossa filosofia de vida, que é sempre fazer tudo o melhor que puder.
Então eu acredito que meus filhos e meu casamento são projetos de sucesso também. Legal. Leila, me diz uma coisa, e um projeto bacana para 2015? Fora o Loud, o que vem de novidade por aí? Não, na verdade, esse ano eu estou focada em clientes que eu considero meus clientes especiais. Que graças a Deus eu consegui cultivar e mantê-los ao longo da minha vida profissional. Então eu estou realizando o sonho de meia dúzia desses clientes com a casa dos sonhos deles. Então isso para mim é um ano já muito bom, né? Porque são 6 novas residências. Nós estamos falando de residências de 700, 500 e 1.200 metros quadrados em média. Então assim, realmente é um prazer muito grande eu poder dizer assim, olha, eu estou fazendo casas, eu faço casas de 300 metros, de 200 metros, de 500, de 1.000, de 1.500. Então, eu acho que esse ano vai ser assim, um grande privilégio para mim, são esses projetos residenciais. Eu já conheço o trabalho da Leila, eu já vi várias edificações que ela fez e quase todas em condomínio fechado são muito bem comercializadas. E essas casas se valorizam, isso eu estou dizendo porque eu sou um profissional que vendo também e sei o valor do trabalho dela. E agora a gente vai fazer um brinde assim para encerrar essa nossa entrevista com chave de ouro. Quero lhe agradecer aqui por você ter nos recebido mais uma vez e dizer para vocês que esse ano vai ser especial, realmente. Com certeza, muito especial. E você falou da minha casa, dessa área, então, nós nos reunimos muito aqui, a gente tem uma varanda gourmet integrada com esse home. E realmente em Manaus a gente precisa ter tudo com ar-condicionado, então só varanda e área de piscina muitas vezes não é suficiente, mas a gente não queria perder o clima da área externa, então a gente criou essa área com ar-condicionado, que também ajuda, né? E aqui a gente tem uma sala de sinuca, então eu acho que assim, eu digo que eu tentei fazer um pouco na minha casa de tudo aquilo que meus filhos pudessem sentir falta de morar num condomínio. E aí, como a gente também mora num condomínio, isso se complementa. Mas é muito gostoso trazer para você um pouquinho daquilo que você leva para os seus clientes. Leila, e se alguém quiser te contratar, fala aí como é que ele tem que fazer, dá teu telefone para ele te telefonar, como é que ele faz? Então, ele pode entrar em contato com a gente pelos telefones, né? Através das redes sociais também, que hoje mídia, é muito fácil de se comunicar. Mas nós estamos lançando um site, com certeza até maio esse site está no ar. Como é o nome do site? Leila Baracate Figueiredo Arquitetos Associados. E entra no ar quando? Essa página no Facebook já existe, que lá tem os contatos. E também a gente está entrando no ar, eu acho que no mês de maio. Estamos finalizando os últimos detalhes. Mas o nosso endereço é a Avenida Djalma Batista 3000. No edifício Amazonas Flat, na sala K, no térreo. E o nosso telefone comercial é 3648-6209. E o meu celular, que está sempre aberto a todos os clientes, é o 99112-6800. Tá aí, gente. Se você quer fazer, edificar, reformar, construir, pense. Leila é uma excelente opção.